Olá, seja bem-vindo a mais um estudo nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança. Eu sou o pastor Jim Whitvin, sou um dos diretores do Instituto João Calvino, o Seminário das Igrejas Reformadas do Brasil. Eu sou um dos diretores e também professor do Antigo Testamento e Teologia Sistemática. E nesse estudo número 22, nós vamos continuar a discussão sobre o relacionamento entre a eleição divina e o pacto, ou a aliança, e o relacionamento entre os decretos eternos de Deus e a sua obra na história. E como se relacionam esses dois conceitos, ou esses dois aspectos da obra de Deus. E é um assunto que tem repercussões importantes para a vida cristã. E nós já falamos um pouco no passado sobre a aliança da redenção. Agora nós vamos considerar essa doutrina em relação à relação entre a aliança e a eleição. E nós vamos ouvir mais uma voz sobre esse assunto. Já falamos sobre a posição de O. Palmer Robertson, mas agora nós vamos ouvir mais uma voz. E aqui nós vemos a importância do assunto, porque há construções de teologia que se baseiam no relacionamento entre essa assim chamada aliança da redenção, essa aliança eterna, especificamente entre Deus Pai e Deus Filho, mas incluindo também o Espírito Santo, há diferentes perspectivas ou definições da aliança da redenção, sobre a participação das três pessoas da Trindade nessa aliança, e o relacionamento entre essa aliança e a aliança da graça, a aliança entre Deus e os seres humanos. E já vimos que a aliança da graça procede do conselho eterno de Deus. A totalidade do seu trabalho salvador reside em seu decreto eterno. E alguns teólogos no mundo reformado desenvolveram a ideia da aliança da redenção, ou em latim, o Pactum Salutis, também conhecido como o Conselho da Paz. E é definido por alguns como um compromisso de cada uma das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para garantir a salvação dos eleitos de Deus. O Dr. Van Genderen, em seu livro A Aliança e a Eleição, argumenta que a evidência bíblica de uma aliança de redenção é bastante escassa nos escritos dos teólogos reformados, e ele inclui nisso Herman Bavinck. E além disso, ele acrescenta que o testemunho confessional não é tão claro como no caso da aliança da graça. No entanto, Van Genderen acrescenta, a teologia sistemática é sábio em manter a ideia no sistema. De acordo com Bavinck, a obra da redenção se manifesta em toda a sua beleza divina no Pactum Salutis, a aliança da redenção, pacto da redenção. Assim como Deus tomou conselho especial consigo mesmo antes da criação do homem, Gênesis 1:26, podemos ver isso, a recriação do homem é ainda mais cuidadosamente planejada por cada uma das três pessoas da Trindade. Juntos, eles planejam, determinam e executam toda a obra da redenção. E alguns teólogos reformados holandeses do passado, como Haynes, como Kersten, talvez vocês conhecem esses nomes, mas são teólogos holandeses do século XX, bem conhecidos. Seguindo alguns teólogos presbiterianos, como Comrie e Boston, argumentaram que o homem, como uma criatura sem pecado, então antes da queda, é colocado no Pactum Salutis, por causa do amor benéfico de Deus, a fim de que ele possa seguir o caminho da obediência. O homem pecador, então depois da queda, por outro lado, ele é incluído nesta mesma aliança por causa da graça redentora de Deus, para que ele possa entrar no caminho da fé em Jesus Cristo. Mas Van Genderen diz, e eu concordo com o que ele diz, que esse conceito da aliança da redenção não está suficientemente fundado na Escritura. É um exemplo do erro que eu já destaquei. O sistema teológico governando a exegese da Escritura em vez de vice-versa. Conforme esses teólogos, como Comrie, Boston, Kersten, a aliança da graça se origina na eternidade e foi estabelecida por Deus Pai com Cristo
como o segundo Adão, representando os eleitos. Então, a aliança feita entre o pai e o filho, nesse sentido. E nisso, esses teólogos estão trabalhando com o conceito da aliança da graça encontrado no Catecismo Maior de Westminster, pergunta e resposta 31. E a pergunta 31 faz essa pergunta: com quem foi feito o pacto da graça? E a resposta: o pacto da graça foi feito com Cristo como o segundo Adão, e nele com todos os eleitos como sua semente. E os textos provas nessa pergunta e resposta são, em primeiro lugar, Gálatas 3, versículo 16, e nós vamos estudar esse versículo com muito mais detalhe. Isaías 53, 10 e 11 e Isaías 59, versículo 21. Então, nós vamos ler essas três passagens. Gálatas 3, 16, em primeiro lugar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, é Gálatas 3, 16, um versículo muito importante nessa discussão. Também Isaías 53, versículos 10 e 11, é outro texto citado nessa confissão, onde a palavra de Deus diz: todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E finalmente, Isaías 59, versículo 21, que diz: quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos. Não se apartarão desde agora e para todo o sempre, diz o Senhor. A pergunta e a pergunta que nós vamos examinar em mais detalhe no próximo estudo, na base de Gálatas, especificamente de Gálatas capítulo 3, versículo 16, nós podemos dizer que o pacto da graça foi feito com Cristo e nele com todos os eleitos? Podemos identificar a aliança e a eleição nesta maneira, ou podemos identificar a aliança da redenção com a aliança da graça dessa maneira? E primeiramente, o contexto mais amplo da Escritura claramente enfatiza Cristo como o mediador da aliança, especificamente como mediador. E podemos pensar em 4 versículos, primariamente. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, 5. Segundo versículo, Hebreus 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. E Hebreus capítulo 12, versículo 24. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Agora, esse é o contexto maior em que temos que abordar a questão de Gálatas 3. E no próximo estudo, nós vamos entrar em mais detalhes sobre aquela passagem especialmente. Até a próxima vez.